Bom, bom dia a todos. Estamos abrindo o quarto dia da programação do terceiro seminário de pesquisa e ensino da graduação em História do IFISH. E hoje temos a segunda oficina do evento, ministrada pelo professor Aldair Rodrigues, que é professor do departamento. Ele é formado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, possui mestrado e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. A sua pesquisa passou pelos impactos dos estatutos de pureza de sangue e dos aparatos dos poderes eclesiásticos e inquisitoriais na formação das hierarquias sociais do Brasil do século XVIII, e hoje o professor se dedica ao estudo da diáspora africana no Brasil, assim como ao estudo da visualização de dados em arquivos e bancos de dados virtuais. Ele é também diretor do arquivo Edgar Leeuwenhoek, o UAL. É um prazer ter o professor conosco hoje. Sinta-se à vontade para começar a oficina. Obrigado, Júlio, pela apresentação. Obrigado, Caterina, pela monitoria. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Queria parabenizar pela semana, né, que tá incrível. Acho que é uma iniciativa muito importante para os alunos familiarizarem com o que os colegas estão produzindo, trabalhar com alguns professores, assistir palestras. Então, eu acho que isso enriquece muito a graduação em História, né? E o que eu acho bonito é que é um evento organizado pelos alunos. Então, além de estar fazendo as matérias, vocês se esforçam, se organizam, constroem a programação. Eu achei tudo muito organizado, desde o convite da Júlia. Então, acho que vocês estão de parabéns. É uma satisfação grande receber esse convite. Eu agradeço bastante pela oportunidade. Eu sistematizei a oficina centrada em algumas noções muito gerais do que é o português arcaico, que precisa de um acúmulo de conhecimento da área da paleografia para a gente ler. Em Brasil 1, eu costumo fazer alguns exercícios, mas não muito sistemáticos. Então, hoje aqui, a gente vai ter a oportunidade de fazer isso, ter contato com fontes do século XVIII, manuscritas, né? Que a burocracia colonial era basicamente manuscrito, o governo colonial ele era centrado na troca de comunicação, de informações que passavam pela mediação manuscrita. Então, o objetivo é aproximar um pouco vocês. A gente vai trabalhar com 3 tipologias básicas. A gente vai ver um exemplo de documentos fiscais, um exemplo de documentação de cartório e um exemplo de documentação da Inquisição, né? Então, a gente vai estar centrado no século XVIII. Eu poderia recuar no tempo, mas eu acho que fontes do século XVI são mais difíceis, não funcionaria muito para uma oficina curta, e também é o que eu tenho mais familiaridade, né? Eu tenho muitos documentos das minhas pesquisas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, então é um pouco centrado nessa experiência que eu vou trabalhar com vocês. Eu vou projetar aqui a tela para vocês terem uma noção de como eu organizei o trabalho. Então, eu acho que no primeiro momento a gente tem que fazer algumas considerações em relação ao português do século XVIII, né? Como vocês devem ter reparado no material que eu mandei, é uma escrita em que a ortografia ela oscila muito. A gente tem uma noção hoje de escrita centrada numa padronização que vem da construção do Estado-nação a partir do século XIX, que é quando você vai ter uma gramática, uma ortografia, etc., uniformizando, né, a língua dentro do território do Estado-nação. E as noções que a gente tem de arcaísmo também vêm daí, né? Às vezes o que a gente considera hoje português que é corrigido nas escolas, etc., na fala dos alunos, na escrita, português, na verdade, do século XVIII, às vezes do século XVII, né, que persiste aí na oralidade. E isso aparece um pouco na forma como a gente caracteriza essas manifestações. O português colonial, ele oscila muito de um escrivão para o outro. Então, além de você acostumar com a letra de uma pessoa, como parte do exercício da paleografia, porque não é do dia para a noite que você lê imediatamente um documento, você tem que ter uma familiaridade com alguns escrivães, e eu acho que é muito importante a gente considerar que vai oscilar tudo isso de acordo com a agência de quem está escrevendo, né? Do escrivão, o notário, isso vai mudar muito.
Alguns são extremamente profissionalizados na arte da escrita, que são os calígrafos, tem todo um saber específico ali, a letra é muito desenhada. E tem a escrita mais cotidiana, de cartório, por exemplo, que ela é muito apressada, e aí vem a nossa maior dificuldade, né, para ler esses documentos. Normalmente, os papéis que sobrevivem nos arquivos da igreja, eles têm a letra melhor, e os documentos de cartório têm uma letra muito ruim. Né? Eu acho que a pressa ali dos tabeliães em registrar um volume imenso de documentação gera um pouco isso. E nessa pressa, uma coisa que eles adotam nesse período é muita abreviatura. Então, a gente vai perceber isso, né, nos documentos que a gente vai explorar, e tem um conhecimento nessa área, né, da paleografia. Eu compartilhei com vocês um volume sobre isso, tem outros que traz os próprios manuscritos como exemplos, tanto em Portugal como no Brasil. Tem muito material produzido nessa área. Então, essas abreviaturas, esses dicionários de abreviatura, eles ajudam muito a gente a trabalhar com esses documentos. Mas, pela minha experiência, eu acho que é o contato com a fonte, a insistência, que ajuda muito nesse trabalho. A gente vai trabalhar muito aqui, nos exercícios que eu vou propor, com a noção de âncora, né? Palavras âncoras, eu vou explicar melhor o que é isso, né? Eu acho que, num primeiro momento, você tem que ler sem medo o documento. Você nunca viu um documento do século XVIII e você não vai se assustar no primeiro momento, né? Com a ortografia e tal. Mas eu acho que tem que insistir, tem que intuitivamente desbravando o documento. E aí, a metodologia que eu uso é essa centrada nas palavras âncoras. Porque vai chegar um momento ali do documento que você vai encontrar uma palavra que você se identifica, que você consegue identificá-la, você consegue saber o que está escrito ali. Essa palavra, você tem que parar, prestar bastante atenção nela, porque aí você vai ver como as letras estão sendo desenhadas, não vão estar todas as letras ali, evidentemente, mas ela serve para você tecer uma rede nesse documento que você não está conseguindo ler no primeiro momento. Através dela, você continua, não para, o que você não conseguir entender não tem problema, você avança e você vai encontrar outra âncora. Com isso, você tece uma rede de palavras âncoras que no final de um parágrafo, ou no final de uma folha, você já está com o alfabeto todo identificado. E aí você volta, e aí você vai começar a ler mais palavras inteiras. Depois você faz uma outra leitura. Então, assim você vai indo. O que não pode é ficar preso. Em termos de metodologia, ficar preso na palavra que você não conseguiu ler no primeiro momento não é contra a dinâmica da paleografia. Né? Você tem que avançar e vai e volta, vai e volta. E tecer essa rede de palavras âncoras numa primeira camada. Depois, em outras leituras, você vai aprofundando com outras camadas. No final, você está lendo o documento quase todo, né? Uma outra coisa que é super importante, depois que você já consegue ler bem um documento, é você situar ele dentro de uma série. Quanto mais documento do mesmo tipo existir, melhor, né? O escrivão, tem hora que ele desenha melhor a letra, tem hora que não. E aí, desse momento que ele desenha melhor, você vai tendo um arcabouço, né? Um repertório, melhor dizendo, de muitas palavras que você já conhece desse escrivão, né? E isso vai facilitar muito o trabalho. Eu acho que, na hora que eu exemplificar, vai ficar muito melhor isso, né? Então, eu queria começar agora com o primeiro exemplo. Eu queria que vocês abrissem, por ordem, o que está lá como matrícula, né? Eu vou parar de projetar esse, vou entrar em outro agora. Deixa eu entrar na pasta da oficina, que seria esse exemplo aqui. Seria o que está em número 2 aí nos arquivos de vocês. Vocês podem acompanhar aqui comigo, depois vocês em casa tentem ler sozinhos. A gente vai ler a matrícula 43. Eu vou contextualizar para vocês o que é esse documento. Ele se refere à região de Minas Gerais, no século XVIII, que é um dos epicentros da colonização do Brasil nessa época. A gente está no ciclo do ouro e do diamante, né, que é chamado na historiografia
tradicionalmente como ciclo, ou enfim, é quando o eixo central da colonização está se deslocando para o centro-sul. E aí a coroa desenvolve uma estratégia fiscal de arrecadação que passa pelo controle da população escravizada, né? É um sistema fiscal desenhado em função de uma arrecadação per capita, conforme a posse de pessoas escravizadas. E no caso do distrito diamantino, a coroa vai controlar muito, vai tentar controlar o número de pessoas que podem trabalhar nos diamantes, né? E aí tem uma série de determinações vindo de Lisboa. A gente vai centrar nesse documento, mas ele está ligado a uma rede maior de documentos. Do ponto de vista da legislação, as determinações do Conselho Ultramarino, que é o órgão do Império Português que cuida das colônias, que assessora o monarca, né, nas decisões relativas ao território colonial, eles vão solicitar que fossem produzidos bilhetes, que eles chamam de matrícula. Isso iria para o proprietário, esse bilhete, como uma espécie de recibo de que os escravizados eles haviam sido listados e ele estava pagando imposto em relação a eles, mas isso fica retido na sede da intendência dos diamantes. Então, esse livro de matrícula ele vai listar as pessoas que trabalhariam ali dentro do distrito. E cada pessoa vai ter uma ficha. Se essa pessoa foge, se ela morre, se ela fica doente, vai para o hospital do distrito, etc., isso vai aparecendo aqui na margem. E se ela morre, ela pode ser substituída, né? Porque tem um número fixo de pessoas que podem trabalhar dentro da região dos diamantes. Então, isso aqui seria um exemplo dessa documentação. Eu vou ampliar. A gente vai focar na matrícula 43. Tá? Vocês estão conseguindo ver bem? Sim. Dá para ver, sim. Tem duas camadas de informação aqui, né? Essas na margem, elas vão sendo acrescentadas com o tempo, né? E às vezes muda o escrivão, às vezes a letra é diferente, né? Porque foi uma pessoa que veio depois da matrícula e acrescentou essas informações. A gente então vê aqui uma abreviatura de imediato, que é o N do número. Então, é a ficha número 43. Aqui a gente tem a página, que na verdade eles chamam de fólio. Não, a lógica não é a lógica de página, como a gente entende hoje. Por quê? Você tem o fólio retro, que é a frente, e você tem o 22 verso, né? Então, vai ser sempre assim. Fólio retro, fólio verso. Tá? Isso não conta como página, como é hoje. A lógica é diferente. Dos impressos, sim, era como hoje. Mas aqui a gente tem, então, José, essa primeira letra aqui, eu não sei o que é, a gente vai ter que tentar decifrar aqui durante a oficina, ou depois vocês podem tentar, pelo dicionário de abreviaturas, decifrar. Aqui é um J. Eu vou ler, depois eu vou dar exercício para vocês lerem sozinhos, mas eu vou ler e vocês vão me acompanhando. Então, a gente tem aqui J, O, Z, E, o acento agudo, José. Todo mundo está convencido de que é José? Vou aumentar mais um pouquinho. José, A, L, Z, é uma abreviatura, Álvares. Essa palavra, alguém arriscaria? Maciel. Maciel. A palavra seguinte? Coxo. Vamos tentar ver se você acha que... Olha, a gente tem uma âncora aqui, olha, que não bate com essa para ser O. Olha como ele está construindo o A. É diferente da forma como fez o O. Então, isso aqui, esse A, na verdade, olha, ele está parecido com o A do Maciel. Né? Esse A aqui é a âncora para a gente ler esse. É por contraste e comparação. Então, na verdade, é caixa. Tem muita gente que no Brasil hoje fala caixa ao invés de caixa. Né? No século XVIII se falava caixa. Então, é caixa. Aqui. Alguém arrisca? Geral. Geral.
do... Olha, aqui a gente começa a ver uma coisa que é diferente de hoje. Eles emendam tranquilamente as palavras. E às vezes quebra uma no meio, emenda uma parte com a anterior, uma parte com a posterior. Então tem que ler tudo para a gente tentar entender o sentido sempre. Então, caixa geral do contracto, em Portugal até o século XX escrevia assim, contracto por conta da companhia. Isso aqui, alguém arrisca? Seria o numeral 1 com H? 1 com H. Olha, qual que é a âncora para vocês saberem que isso aqui é H? Companhia, é o H da companhia, olha, é igual, né? Então, um escravo por nome. Essa tá fácil, né, gente? Manuel. Aqui. De nação. De nação. E aqui. Sabaru. Sabaru. É uma palavra africana. É um descritor de origem africano, que os colonizadores passaram a usar porque você tinha muita gente dessa região, que fica no norte do Daomé, onde é hoje o Benin, e estava vindo muita gente dessa região para as minas, sendo trazidos, escravizados, na verdade, né, pelo tráfico. E tem todo um conhecimento sendo produzido em torno dessa população, que eles contam de onde eles vêm, circulam nas comunidades africanas, e isso aparece nessa narrativa de origem aqui. Então, os africanos, eles contam de onde eles vêm, né? Há um processo de racialização, mas esse processo de racialização não apaga essas narrativas sobre a origem, porque eles contam suas histórias, né? Esses documentos da colonização, eles têm alguns traços dessas narrativas de origem, né? A nação Savalu é uma delas. Aqui, alguém se arrisca? De idade de 18 anos? Exatamente. Dois N's, né? Anos com 2 N's. Com 6 riscos em cada, uma com H. A marcação nasal seria esse acento. Uma. Isso é muito comum, né? Essa variação aqui do século XVIII. Então, com 6 riscos em cada uma das pontes. Vocês conseguem ver o T aqui? Pontes. De novo, uma cobra. Oder, só uma dúvida. Seria fontes ou pontes? Tipo, fontes no sentido de face. Você tem um ancorador anterior para tirar essa dúvida? Vamos tentar achar, Vinícius? Não sei, não percebi nada, mas é que eu pensei no sentido de ser na face, né? As escarificações. Exato. Ó, você está em dúvida se é pontes, né? A gente tem aqui companhia. Mas não tá mais para um F, não, porque tá tão diferente do P. Então é F, é fontes. Então eu tô dizendo, mas tá mais para pontes, não para... desculpa, entendi, tá? Mas olha, a gente tem P antes. Vamos ver o P como âncora? A gente tem P aqui. A gente tem P aqui. A gente tem P aqui. Olha, esses P's, eles são idênticos. Eles são muito diferentes desse F. Né? E vocês, para tirar a dúvida, podem fazer o contraste com outros Fs. Lugares que vocês têm certeza que é F, vocês podem usar para fazer o contraste com o P. Então, vocês vão construindo um repositório na cabeça de vocês na medida que vocês vão avançando no documento. E esse repositório que vai te ajudar a tirar as dúvidas. Né? É ele que te permite avançar. Então, com uma das fontes, uma cobra pequena por cima da... O que é isso, gente?
Sobrancelha. Direita. Sobrancelha. Então, cima é com S. Direita. 2 cobras pequenas que vêm da orelha. Té. Não é até nessa época, é té. Ah, uma coisa, gente. O acento agudo, às vezes, ele é marcado com H. Né? No caso aqui, o acento agudo do E seria o H. E às vezes você escreve fulano, você escreve HE, para fazer o acento H. A gente usa, às vezes, né, na comunicação digital. A ponta. O que está escrito aqui, gente? Do olho. Do olho, da parte de baixo e nariz chato, avaliado em 280. Esse aqui é um cifrão, R$1.000, tá? Aqui embaixo. Declaro que o escravo de posse? Não. Como é que vocês vão descobrir essa letra aqui? Isso seria um L, né? Por conta desse daqui, do declaro, ele parece bem com L, né? Ou não? Eu acho que a parte de baixo é diferente. A parte de cima parece, mas essa parte aqui é diferente. Parece mais um D minúsculo. Vamos ver se a gente tem uma âncora para ele. Olha o 6. Aqui embaixo é muito parecido com a volta do 6. Supra. É claro que o escravo supra. O escravo acima, né? O que está em seguida? Essa letra vocês já conhecem. É pertence? Pertence ao sargento, olha, sarg.to. A abreviatura das línguas latinas vai ser sempre assim, né? Vai ter sempre essa tendência de você suprimir as vogais. Sargento Mor, João, Fernandes, FRZ. Vocês conseguem ver FRZ aqui? FRZ de Oliveira. OLIVRA. O A em cima, subscrito. Tá? Esse é um documento muito vamos dizer assim, fácil em termos paleográficos, porque é uma matrícula que vai ser muito utilizada para o controle da população. Né? Por isso, a atenção às escarificações, às origens, à idade, porque depois a pessoa matriculada, né, no caso do Manuel Sabaru, ele vai andar com bilhete de matrícula nas ruas, nas minas. Os funcionários da coroa poderiam pedir para ver, se ele não falasse português, eles conferiam a escarificação que ele tinha com o que está dito no bilhete, para saber se ele está mesmo autorizado a trabalhar ali. Né? Então, é uma estratégia de controle social. Então, essa matrícula, ela faz parte de uma rede de documentos. Os documentos estão relacionados, eles interagem, né? A dinâmica do processo colonial, ela tem uma tradução nessas cadeias de documentos que vão enredando as pessoas. Né? Então, você tem uma relação de poder aqui, ligada à escravidão, ao controle fiscal da coroa, e você consegue saber um pouco da vida dessas pessoas, né? Você consegue saber a origem, a idade, você vai ver o que está acontecendo na África nessa época, para saber por que gente de Savalu está sendo trazida para o Brasil. E você consegue saber alguns marcos da vida, né? Que ficou doente, que fugiu, né? Vocês conseguem ver aqui? FOGIDO, fugida em 26 de junho de 1754, né?
Então, esse é um documento bem tranquilo. Agora a gente vai aumentar um pouquinho a dificuldade. A gente vai para o documento seguinte, que é esse testamento. Quem fez Brasil 1 comigo já conhece alguns desses documentos. A gente vai explorar aqui um que eu não trabalhei em Brasil 1. Tá? A gente vai começar nessa parte aqui de baixo. Alguém poderia ler a primeira linha? Ou palavras da primeira linha? Vocês querem igualmente? Esse é um R maiúsculo, gente. Isso aqui é uma letra E. Esse é um G.DTO. O que seria a abreviatura? Registro. Regimento? Registro. Registro, na verdade. Você descreve registro no século XVIII, sem o R. Às vezes tem o R, oscila. O que está em seguida? Do testamento. Aham. Com o quê? Com que? O que é essa palavra, gente? A primeira letra. F. É um F? F, seguida. É um A? É um A, porque, olha, você tem o A do testamento aqui, é idêntico. E aqui? Fá, lê, é dois L's, E, fale, S, fales, C, E, O. Você tende a escrever como você fala no século XVIII. Registro do testamento com que faleceu. E agora? Luísa. Luísa. Qual é o sobrenome dela? Dos Santos? Dos Santos. A palavra seguinte. Pereira. Como? Preta. Preta. Pereira. P-R-E-T-A. Em seguida. De quem? De quem? De Q-U-E-M. De quem? E agora, essa aqui? Que letra é essa? É um E. É um H e um E. É testamenteiro? Exatamente. Você não usa o acento agudo, você marca foneticamente o acento com H. De quem é? Testamenteiro. Aqui, gente. João da Rocha. João da Rocha. É muito comum isso. No período colonial, acho que no século XIX também, você escrever AM no lugar de AOTIL. Tá? Continuando. O que está escrito aqui? Em nome Em nome da Santíssima Trindade de Padre, Padre, Filho, Espírito Santo. Amém. Saibam quantos digo. Quando tem digo, é porque a pessoa errou, mas não pode rasurar, porque é um documento de cartório. Digo amém. Então, quer dizer, retoma no amém. O que está escrito aqui, gente? Ano, com dois N's, do nascimento de... Que palavra é essa? Vocês já conhecem esse S de nosso Do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, Ah, de 1400
E 700? E 760 60 anos. anos com 2 N's. Aos. Que palavra é essa? 2? Aos 6. S-E-I-S. O S do início, às vezes, ele é diferente do S do meio e do final. 6 dias do... Mas esse S do dias é igual ao S do 6. Gente, sempre comparem, em caso de dúvida. Ajuda muito. 6 dias do mês de julho do dito ano, nesta freguesia do Sumidouro de Nossa Senhora do Rosário. No A maiúsculo. A maiúsculo e minúsculo também é uma coisa que não está ordenada nessa época, né? O português vai se estabilizar no século XIX, no contexto do Estado-nação, quando você vai ter uma gramática, uma ortografia, tudo padronizadinho, né? Antes oscilava muito. No arraial, o Y tem som de I já, e é usado como parte do alfabeto. No arraial do Brumado, estando eu enferma em uma cama. Agora a gente vai para a página seguinte. Aí vem cama. Então, o nome dela vocês já conhecem. Luísa dos Santos. Preta. O que é essa palavra? Porra. Forra. De. Nação Mina. Nação Mina. Estando em meu juízo. Perfeito. Perfeito. Determinei. No português popular, ainda tem marcas dessa forma de falar, gente. As pessoas falam, você está falando errado, etc. Mas, na verdade, essas pessoas estão falando um português que era falado há muito tempo, né? Então, ao invés de falar determinei, determinei, né? Isso é muito comum no português popular. Determinei fazer este meu testamento e por não saber ler nem escrever, pedi e roguei com Y a Manuel Rodrigues Airão, A-Y-R-A-O-Tio, que este por mim fizesse. Desculpa, gente. Que este por mim fizesse, estando presentes as testemunhas abaixo, sempre com Y, assignadas, o G aqui, o 2 S, assignadas, e eu me assignei com o meu signal costumado, que é uma cruz. Ela não foi alfabetizada, ela fala português, mas ela não foi alfabetizada, então ela assina com uma cruz, né? Tem libertos que são alfabetizados e escrevem para outros libertos, inclusive cartas de alforria, etc. Mas a grande maioria dos africanos não foi alfabetizada, né? Mesmo estando libertos. Sinal acostumado, que é uma cruz. De que uso? Eu, Luísa dos Santos, creio em tudo o que crê e ensina a Santa Madre Igreja Católica, católica com TH, de Roma, e no que os santos padres ensinaram.
Ensinar, o aotil, ele pode ser usado como passado, tá? Essa convenção que a gente tem de que a am é para o passado e a aotil é para o futuro, isso não funciona no século XVIII. Assignaram, desde já, me diz, digo. Aqui houve um erro, então coloca digo. Se disser, obrar alguma coisa contra o que a Santa Madre Igreja ensina e protesto viver e morrer na sua santa fé. Aqui, gente, o que está escrito aqui? As palavras vocês já conhecem. Essa vocês já conhecem. Essa e essa. Querem usar âncoras? Fiquem à vontade. Seria, enfim, declaro. Item, que é uma coisa do documento colonial. Você não vai saber disso no começo. Então, você não vai parar de ler por causa disso. Com o tempo, você vai pegar outros documentos e vai chegar uma hora que o escrivão escreve tão bem que você não vai ter nenhuma dúvida de que é item. A partir daí, você volta e vai decifrar essas outras, porque são palavras que não são usadas mais com frequência, né? Que é uma coisa do latim, que é usado em todas as línguas quase da Europa, vamos dizer assim, no vernáculo, inclusive em inglês, né? Item. Então, item, declaro que... O que é isso? Sou? Sou, em seguida... Solteira? Solteira é forra, como consta de minha carta de alforria. E, que palavra é essa? Tanto? Tenho. Tem, E-N-H-O, aqui. Seis? 3. Três. Porque tá cortado, olha, gente. Tá cortado. 3. O F-E-S. Filhos. Que palavra é essa? A saber? A saber. Continue. Alguém se arrisca aqui? Querem que eu aumente? Essa letra vocês conhecem. É duas? 2. Continua. Fêmeas 2 fêmeas e um macho. e um macho. Aqui o quê? Este. Olha, esse T vocês já conhecem. Ele já apareceu várias vezes. Esse S também. E o E não tem dúvida, olha. Quer ver? Ó, o E do começo é igual a esse, olha. Vocês têm que comparar sempre começo e meio, porque oscila, tá? Este por nome. Que palavra é essa? André dos Santos. André dos Santos. Essa palavra? Pardo. Pardo. E a segunda filha? Que palavra é essa? Olha o que vem em seguida, vê se ajuda vocês. Não consigo não, professor, identificar essa palavra não. Mais fácil o nome, depois... É a segunda filha. Aqui, gente, tem aquilo que eu falei para vocês. No português arcaico, não separa necessariamente as palavras.
Se chama. Se chama tá tudo junto. S-E, C pequenininho, H-A-M-A. Todo mundo viu? Se chama Rosa dos Santos, parda, e já casada com João da Rocha, pardo. E outra, Andresa dos Santos. Que palavra é essa? Crioula? Crioula. Crioula. Os quais, todos três, os constituo por meus herdeiros. Forçados. F-O-R-S-A-D-O-S. Item. Declaro por meu testamenteiro, em primeiro lugar, o meu genro, João da Rocha, em segundo lugar, Miguel Gonçalves Quintão, e em terceiro lugar, Teodósio. Em terceiro lugar, A, T-H-E-O-D-O-Z-I-O, Fernandes. Arcos, todos moradores nesta freguesia, aos quais cada um de per si constituo por meus bastantes procuradores. Isso aqui é linguagem de tabelião, até hoje é assim, tá? Mudou muito pouco. É assim que fala. Agora, eu vou dar um exercício para vocês. Vocês vão entrar na orientação que eu mandei para vocês. Tem lá exercício 1. Vocês vão clicar lá. Deixa eu ver. Oficina. Roteiro. Vocês vão clicar agora. Eu vou dar 10 minutos para vocês. Não é isso. Para vocês fazerem esse exercício aqui, que é o exercício 1. Vocês vão transcrever no arquivo de vocês ou no caderno este parágrafo aqui, ó, que começa com essa palavra. Eu peço que vocês cheguem até aqui. Tá? Então, vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Transcrevam essas 8 linhas. Eu vou parar a projeção. Se vocês quiserem, eu posso deixar a projeção, o que vocês preferem. O desafio é que vocês transcrevam tudo. E aí a gente vem em seguida para conferir se vocês conseguiram transcrever. Não esqueçam de usar as âncoras, tanto para letra como para palavras inteiras, que for possível. Não se esqueçam de que o português não está padronizado, tá? E aí vocês vão agora tentar transcrever. Todo mundo conseguiu abrir a imagem que é do exercício? Sim, gente? Sim. Sim. Então, se vocês acabarem antes de 11, vocês me avisem. Mas 11 horas a gente confere, então, o que vocês conseguiram transcrever.
Como é que tá indo, gente? Tá tranquilo? Não muito. Alguém acabou?
Alguém terminou? Consegui um pouco do início, um pouco do meio e um pouco do fim. Oi, Lucas. Fiz um pouco do início, um pouco do meio e um pouco do fim. Como é que estão os outros? Pulei várias palavras. O Aldair, eu queria fazer uma pergunta na realidade. Sim. Assim, são duas perguntas na realidade. Se você já transcreveu, né, algum documento assim, material, né? Então você pegar o papel e se isso é um pouco mais fácil. E, por exemplo, no caso desses documentos que tem meio que um fundinho, assim, se você, não sei, joga em algum aplicativo, algum editor para baixar o contraste, não sei, assim, esses métodos, porque para mim é meio difícil, às vezes, tipo, eu confundo com o que está atrás, assim, né, da outra folha, meio, enfim. Não, legal. No computador dá para mexer no contraste, qualquer software, né, que abra a imagem, você consegue fazer isso. É só editar a imagem, você consegue melhorar bastante a luz, etc. O contraste, o brilho. No cartório, se você pegar ele em mãos, a experiência não vai ser tão diferente quando há trespasse. Inclusive, os arquivos hoje em dia, por exemplo, a Torre do Tombo, quando eles digitalizam, eles dizem, tem um metadado lá dizendo que tinta trespassada. Isso é muito comum, porque eles escrevem com pena, né? E a tinta, ela oscila muito a quantidade que você consegue tirar cada vez que você vai ao tinteiro. Então, ela traspassa muito fácil, dependendo da qualidade do papel, então isso piora. A administração, às vezes, quer economizar, eles compram papel de inferior qualidade. Aí tem a reputação das fábricas de papel, tem toda uma questão nisso. Mas no cartório também vai acontecer isso. E muita coisa está apagada no cartório também, né? O historiador sempre trabalha com restos e isso é uma barreira, né? Na hora de se aproximar das fontes, pelo estado de conservação também. Então, isso afeta. Mas esses softwares comuns de abrir imagem ajudam muito. Você consegue ir jogando ali com contraste, com brilho. Gente, não tem problema nenhum não conseguir transcrever tudo. O exercício, ele tem um pouco esse objetivo. Do ponto de vista pedagógico, a ideia é um pouco essa mesmo, mostrar para vocês que não é um problema não transcrever tudo na primeira leitura. Como é que eu mostrei para vocês uma escala muito reduzida da questão das âncoras, né? Só que você imagina que você não conseguiu transcrever tudo. Se você avança no documento, você vai indo, vai se familiarizando com a letra do escrivão, tem um processo inconsciente também de se familiarizar, né? Você vai indo, pulando palavras, mas vai indo. Quando chega no momento, assim, no final de um dia de trabalho, ou 2 dias no arquivo, você já consegue ler muitas palavras desse escrivão. E aí você volta, que você vai ver o progresso. Volta para o primeiro parágrafo, que você já vê o progresso na quantidade de coisas que você já consegue transcrever que você não conseguiu inicialmente, né? Então, a ideia das âncoras, ela funciona em várias escalas, né? Num parágrafo e no documento todo. Então, não tem problema nenhum não conseguir transcrever tudo. Quem gostaria de apresentar o que transcreveu? Para a gente ir junto e um vai complementando o outro. Quem poderia começar? Eu vou projetar, vocês me dizem o que vocês transcreveram, a gente vai complementando. Eu não vou dar a resposta, vão ser os colegas, um complementa o outro para a gente trabalhar a dimensão coletiva, né, do processo aqui. Deixa eu vir aqui. Tá, aqui. Quem poderia começar dizendo o que vocês transcreveram nessa palavra? Abertura. Abertura. Seguindo a primeira linha. A 13. Uhum. Deste. Certo. Deste mês de Mês Aham. de julho de 1770. Aham. Correto. Quem conseguiu transcrever essa palavra? Faleceu?
Faleceu. SCEO. A seguir. Acometido? Não. Com este? Deixa eu só ver o cometido para a gente testar. Não é, mas vamos testar, porque, olha, COME tá correto, mas o problema é que aqui é S, né? O que acontece aqui? Eles juntam as palavras. É triste isso, gente, mas eles falam, é muito aleatório. Eles juntam, quebram no meio, junto com o anterior, né? O processo de alfabetização nosso é muito diferente do como era a alfabetização do século XVIII, né? A pedagogia, como é que eles chamavam na época? Noemi, acho que você conhece esse vocabulário, o ensino das primeiras letras, né? Ele é muito diferente. O método mais comum é o dos jesuítas, os mestres de primeiras letras que têm uma orientação dos métodos de ensino dos jesuítas. Depois, no período pombalino, são padres que vão assumir as aulas régias, que é o ensino começa a ser mais secular. Mas o processo de alfabetização, ele não impunha essa separação, né? Isso é um documento oficial, gente. Então, vocês imaginam. Quando você pega documento de gente que não trabalha com o mundo letrado, mas foi alfabetizado, você consegue ver mais nuances ainda. Qual que é a tendência desses documentos? Para perceber essa historicidade entre a sensibilidade de falar e a arte de escrever, né? O que a gente repara é que a tendência é sempre escrever da forma como fala. Então, querela, por exemplo, e você vê as marcas fonéticas de como se falava português nessa época também, né? Que o português, ele muda com o tempo. Mas você consegue ver muito mais as marcas fonéticas justamente por causa de falar como escreve, né? Então, é como se esse português fosse mais próximo do italiano, né? O italiano você fala como escreve, né? Das línguas latinas, acho que mais faz isso. O francês seria que menos faz isso, né? Tanto por isso que a gente sofre muito na ortografia do francês. Mas esse português colonial, ele está mais próximo do que seria o italiano, né? No sentido de falar como escreve. São esses deslocamentos pelos quais, né, a língua passa. Então, faleceu com este, ESTE, faleceu. Então, eles juntaram 3 palavras, né? Faleceu com este testamento. Só que tem uma outra dica, gente, na paleografia. Quando você vai se acostumando com as fórmulas, né, dos documentos, porque é muito importante a série, né? São vários testamentos que você vai ver na sua pesquisa. Você nunca trabalha com uma fonte só, é raro. E aí, com o tempo, você já conhece a fórmula, então você sabe o que faz sentido, né? Ser falado ali, porque tem contexto. O contexto é muito importante. Aqui são só 2 horas, a gente não vai poder explorar tudo isso, né? Mas é uma dimensão importante do conhecimento paleográfico. Faleceu com este testamento. E aqui, o que vocês transcreveram? Atestadora? Atestadora. Todo mundo pôs testadora? O que vocês transcreveram nessa parte aqui, gente? Só antes de continuar, professor, desculpa, é a testadora ou é atestadora? Com este testamento faleceu a testadora. Beleza. E aqui já quebrou a palavra, né? Aleatoriamente. Eu acho que isso aqui tem muito a ver com... A filologia explora muito isso. Tem todo um conhecimento, né, da área da filologia que ajuda a entender isso aqui. Mas isso tem muito a ver com a marcação, né, a entonação. Por isso que é possível saber como se falava português no passado, né? O sotaque, tudo isso. As variações linguísticas. Professor. Vocês vão ver, por exemplo, muita influência do galego no português dessa região do Brasil, porque os escrivãos vêm do norte de Portugal. A maioria da migração vem do norte. Então, para você estudar a história da língua, você tem que, da escrita, você tem que ter sempre o contexto, né?
E, por exemplo, no norte eles misturam muito fácil B e V, né? Tem muita influência do galego ali, e aí isso aparece também aqui no Brasil. Ia perguntar? Era eu, a Noemi. Eu tinha uma pergunta sobre um comentário anterior, que era sobre o uso de letras maiúsculas e minúsculas. E se isso pode ter, tipo, ser uma dica sobre o que tem importância também para quem está escrevendo, assim, tipo, sei lá, alguns documentos destacam, honrado, sei lá, coisas que são qualidades. E aí, se isso tem alguma... Noemi, eu acho que essa é uma pista super legal. Super interessante. Eu acho que tem um sentido, sim. Tem estudo sobre isso, principalmente em Portugal. Eles gostam muito de estudar essas coisas. No Brasil menos, mas já começa a ter mais. Mas com certeza, viu, Noemi, tem um pouco de influência. Porque olha aqui, por exemplo, essa palavra aqui embaixo. Esse D é maiúsculo, né? E por quê? Que tem a ver com posição social, né? Dona, normalmente, é escrito com maiúsculo, porque é uma pessoa que tem estatuto social. Você nunca vai encontrar uma africana forra sendo chamada de dona. Né? São as mulheres brancas que são chamadas de dona, porque elas estão numa posição superior nas hierarquias sociais daquela época, né? Que estão sendo construídas. Gente, o que vocês transcreveram nessa palavra aqui? E aqui? Ninguém transcreveu nenhuma dessa e nem dessa? Alguém quer arriscar alguma coisa? O que vocês entenderam? Não tem problema, gente, se não tiver certo. Alguém gostaria de arriscar? Seu? Não. Seu? Não. Veio? Eu. Atestadora, faleceu com testamento, com este testamento atestadora. Eu o abri para. O abri para. Arrasou, isso mesmo. Eu abri para. O que vocês transcreveram aqui, gente? Saber. Saber. O funeral. Aham. A seguir. De que? De que? Padre? Não. Olha, PA tá certo. Aqui é que muda, que não pode ser padre, porque esse aqui é o quê? É um Y? É um Y. Então tem alguma coisa entre pá e I. Isso aqui, vocês conseguem saber o que é? É um A, um E, um I ou um O? E aqui? S. Passei. De que passei. São dois S. E, Y. Aqui, o que vocês transcreveram? Estavam? Está tá certo. Ou esta, na verdade. Isso aqui é um T, olha. E, S, T. É muito importante ver como eles combinam a letra, né? Porque se o S está perto do T, ele faz o S e o T de um jeito. Senão, pode ser que oscile, né? Há muita variação, né? Esta não pode ser estavam, porque isso aqui é que. O que é bem assim. Esta, que. E aqui é o que, gente? Juízo? Não. Vamos tentar as âncoras? Teria que achar um Z. Alguém consegue achar um Z no que a gente já leu?
Ou um S, porque oscilam entre S e Z. Vocês conseguem achar uma letra parecida com essa no que a gente já leu, nessas linhas? Seria juro? Juro. Porque, olha, a gente tem... olha o 13. Olha. É o mesmo movimento desse juro. E em seguida tem o quê? O que vocês colocaram aqui? As palavras ir, ver. Um verbo. Inverbo. V tá certo, I tá certo, R, B, O. Isso aqui é N, né? Inverbo. Inverbo. Aqui é latinha, eu vou falar para vocês. Juro, inverbo, paroque. Ele tá dando a palavra de padre, né? Aqui. O que vocês colocaram? O que vocês arriscaram nessa palavra, gente? Em 700. Não, Oi? Confundi. Alguém gostaria de arriscar? S, U, M, I, D, O, U, R, O. Sumidouro. Em seguida? 13 de julho. 13 de julho. 1700. Aqui. Que palavra é essa? O que vocês colocaram? 70. Quem falou 70? Eu. Vamos conferir? Eu acho que é 60, tem um S ali, né? Isso, porque você usa, para tirar dúvida, você usa esse como âncora, como base para fazer o contraste. Aí você tira a tema, olha, S-E-S-E-N-T-A. Sempre usem o que vocês já conseguiram como parâmetro. Em seguida... Manuel. Manuel. Qual que é esse nome? Manuel. Alguém arrisca? Manuel. A última. Alguém arrisca? Souza. Manuel Nunes. N-U-N-E-S. De Souza. Então, ela faleceu, agora vai abrir o testamento, né? Agora, a gente vai passar por um outro exercício. Eu vou ler um parágrafo junto com vocês, que é esse exercício. Olha, vão ter 2 páginas, 2 faces do documento. O 2A, que é o número 5 aqui, e o 6, tá? A gente vai começar aqui pelo 5. Eu vou ler com vocês o primeiro parágrafo, e aí vocês vão ler o seguinte. Vocês querem que eu aumente ou tá bom? Tá dando para ler? Hein, gente? Acho que aumentar um pouquinho ainda. Peraí. Melhorou? Acho que melhor é fazer o download. Vamos aqui. Esse é um documento da Inquisição. A letra vai mudar, porque é um outro escrivão. Eu vou ler junto com vocês. Olha, aqui está bem abreviado. Muito ilustres
senhores, S-N-R-E-S, inquisidores. Todo mundo entendeu até aqui? Foi tranquilo, né? Essa primeira linha, o que vocês conseguem ler? Em virtude da denúncia. Aham. Em virtude da denúncia. Grão pelo? Oi? Que pelo. Que pelo. Olha, vocês já estão lendo bem, gente. Que pelo. Escrito junto. Exato. A próxima. Recebi. Aham, muito bem. Continuem. Em 7. Em 7. Como é que é? Recebi em 7 de setembro. Que mês que é? É fevereiro. Aham. F-E-V-R-O. Isso aqui é muito difícil. Por quê? Está abreviado, só que não está sobrescrito. Né? Pela experiência, vocês vão entender isso com o tempo. Né? É um mês, vocês começam a ler como se estivesse lendo um jornal hoje. Tá? Prometo para vocês. 7 de fevereiro. Digo de dezembro. Então, ele errou. Né? Não pode rasurar. Digo de dezembro. D-Z-B-R-O. Não, professor, mas peraí, a pessoa errada de fevereiro para dezembro. É. Continuem. Alguém quer arriscar? De 1759. Exato. O que mais? Com as pessoas. Com as pessoas. Aqui. Nele. Nele. Escritas à margem. Escritas à margem. As perguntas. As perguntei. Você não falava perguntei. Tanto é que hoje no Brasil, muita gente fala perguntei. Vocês já ouviram? Sim. Essas pessoas são estigmatizadas. O que se entende, né? No preconceito linguístico, elas estão falando errado, mas elas estão falando como se falava português antes. Na verdade, é uma sobrevivência. Eu não sei, eu não diria que é uma reminiscência. Eu acho que é um português falado, que ele remonta ao português falado no século XVII e XVIII, né? Por isso que em Portugal, às vezes, quando eles querem se aproximar de uma experiência linguística mais próxima do século XVII e XVIII, eles referenciam ao português brasileiro. E no interior do Brasil, a gente fala coisas que em Portugal é entendido como português medieval, né? Que, na verdade, fenômenos ligados ao que aconteceu no Brasil no século XVII, XVI, XVII, que permanece, né, em muitas palavras, às vezes, que a gente ainda usa, que em Portugal eles entendem que seria, às vezes... Tem palavras que o Blutot, que é um grande dicionário do século XVIII, ele indica que seriam palavras medievais. Isso está registrado, bem documentado. E, na verdade, eu ouvia no interior de Minas essas palavras que no século XVIII dizendo que são medievais, né? Então, aí você consegue entender a longa história do português e uma longa história colonial do português, né? O português é uma língua com muitas marcas do processo de colonização do Atlântico Negro, que tem muitas palavras africanas no português, e também palavras indígenas, né? Que vão sendo apropriadas aí e que vão se inscrevendo no português colonial. Aquela documentação fiscal que eu mostrei para vocês, ela tem várias marcas fonéticas africanas. E tem palavras que são africanas que a gente deixou de usar, né? Que estão ligadas à Costa da Mina. Depois a gente vai ter africanos vindo mais de Angola. Então vai mudar um pouco a questão, a influência fonética. A gente tem muito mais marcas do quimbundo hoje em dia, né?
Mas no século XVIII havia no português colonial palavras do Fombé, né, que era a língua falada no Daomé. E que se você falar no Pajubá, tem essas palavras também que eram faladas, né, no período colonial. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que por um simples documento, né, com essa materialidade aqui, com esses traços todos, essa escrita, o que eu quero dizer para vocês é que ela é um repositório de relações sociais, que havia uma mediação linguística, né? Essa influência africana no português colonial, ela não é, assim, resultado de um encontro colonial idealizado. Tem a violência, mas vai mais do que isso, né? Tem o protagonismo, você tem narrativas de filiação política, ideológica a reinos africanos, né? Nesses traços que vão ficando aí no português colonial. Inclusive, aqui, na verdade, questão africana, evidentemente, mas é uma forma de falar português que permanece no português contemporâneo do Brasil, que nós estigmatizamos como errado, né? Que, na verdade, essas pessoas estão falando como se escrevia no século XVIII. É isso que eu queria falar para vocês. A Marjas, perguntei. E aqui, gente? Extrajudicial em forma judicial. Exato, muito bom. Quem está falando? É o Bruna. Muito bem, excelente. Continuando. A denunciada Tereza Ruiz. E porque não pode ser Reis, porque olha o E de Tereza. Você tira a dúvida na própria palavra anterior, olha. O E não pode ser. Ele está mais perto de... Deixa eu achar um O. Forma. Olha, o O da forma é igual a esse O aqui. Ruiz é a abreviatura de Rodrigues, mas às vezes sobrevive hoje como Ruiz também. Em seguida, gente... Preta natural da Costa da Mina. Exato. E... Ex-denunciada? Não. Olha, é igual sim essa palavra, só muda o gênero. E mistura a base do D com o O. E o denunciado. Manuel. Mina. Escravo. Clarolos. Antônio. Ambos são muito. São. Aqui. Muito. Infamados de feiticeiros. Muito bem. E que virão. Lê o que está em seguida para ver se pode ser. Isso ajuda também. Usam de malefícios. E a seguir? E bancas? E danças. Esse D é igual aos Ds anteriores, né? Olha, da Costa. Só que ele tremeu. Porque aí você tem o registro dos gestos humanos, né, na escrita. A caligrafia, ela passa por isso, né? Então, depende de como a pessoa está acomodada, do estado de saúde da pessoa. E danças. E seus bangalês. Isso mesmo. Agora eu vou minimizar. Vocês vão agora pegar a página seguinte e vão fazer o exercício de transcrever até o final. Tá bom? Como vocês já estão familiarizados, acho que vai ser tranquilo.
Professor, o senhor pode aumentar só mais um pouquinho, por favor? Sim. Mas tá na página de vocês, tá no material de vocês, que é o documento... Ai, desculpa, peraí. É o número 6, exercício 2B. Eu vou baixar para aumentar, porque... No navegador eu não consigo. Professor, Oi? com licença. Esse exercício de transcrição é para enviar? Não, é só para vocês testarem. Vocês vão tendo consciência, vocês vão corrigindo. Usando até 4G no celular, eu não conseguiria digitar agora. Não, fiquem tranquilos. O importante é que vocês entendam que é possível ler esses documentos, né? Vocês reparem que em 2 horas a gente vai conseguir ler muita coisa. Vocês imaginam uma semana de exercício, né? Vocês começam a ler como se fosse o documento de hoje. E aí é uma descoberta deliciosa, assim, é muito prazeroso com o tempo, quando você já está conseguindo, e você vai vendo a sociedade da época, né? Todas essas marcas fonéticas que eu estou falando, vocês conseguem ter uma consciência histórica do português, desnaturaliza a língua, né? Insere ela no processo histórico. Vocês entendem bastante questões de classe social e preconceito linguístico. É muito interessante. Esse documento, ele vem da onde? Ah, desculpa, esse eu não contextualizei, né, gente? Peço desculpas. Esse documento, ele está na Torre do Tombo. Ele é um documento da Inquisição de Lisboa. Essa denúncia foi enviada por um comissário da Inquisição, né? Vocês já vão ver o lugar de onde ele assina, aqui do Brasil colonial, e ele está transmitindo um processo, né, contra pessoas africanas. Eu já vou explicar o que eles estão fazendo, que depende da transcrição de vocês. Está mandando a denúncia contra essas pessoas para a Inquisição. Eu participei de uma live que eu apresentei esse documento. Eu posso mandar o link para vocês aqui no chat, só um minutinho. Pra vocês entenderem melhor o contexto. Mas é um documento da Inquisição, do processo de demonização das religiões africanas. O racismo religioso, ele é colonial, né? Depois ele persiste na República com outras facetas. É uma mesa com a professora Laura de Melo Souza e o Miguel de Portugal. Aí eu vou explorar esse documento e contextualizar ele no âmbito das relações Brasil-África.
sendo mais fácil esse, gente? Tá sim, professor. Que bom, Lucas. Como é que tá indo, gente? Vocês estão contentes? Estão conseguindo ler tudo? Que bom, gente. Como já é 11h38, vocês querem testar o que vocês conseguiram? Deixa eu ver. Todo mundo consegue ver? Eu vou chamar atenção para vocês. Desculpa, eu vou chamar atenção para algumas coisas que eu acho que são bem legais. Conceitualmente, a gente vai perceber questões ligadas à cultura visual,
materialidade e arte sacra africana, né? Para entender essa cultura visual e essa estética africana, é claro que a gente precisa entender a história da África, né? Mas eu vou apontar alguns caminhos para vocês a partir do que vocês transcreveram. É um processo, é um documento que vem de um processo de violência racial, né? Um processo de racialização e racismo religioso muito forte. Eu posso mandar também para você. Júlio, você pode pegar, por favor, um Journal of Africana Religion, tá? No JSTOR ou no Projeto MUS, que é um dossiê sobre racismo religioso, que esse documento eu analisei dentro desse dossiê. Tem artigos sobre várias regiões do Brasil e da diáspora, que se vocês se interessarem, vocês podem ler depois. Essa revista é paga, mas a Unicamp assina. Então, vocês logam com o VPN que vocês conseguem acesso, tá? Que não vai dar tempo da gente explorar muito a questão, porque precisa ir à África para voltar a entender o documento. Mas no artigo eu exploro um pouco isso. Se você puder, Júlio, partilhar com eles o dossiê, o link para o dossiê. Quem gostaria de começar na primeira linha? Bangalês ocultos. Muito bem. Com os paus pintados. Muito bem. Isso aqui é arte sacra africana, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor o contexto. Com os paus pintados, o que mais? Os quais? Os quais? Serão. Será que é R? Se for R, sobra uma perninha. Olha. Senão. Senão. Acharam? Acharam. Lembra que eu falei para vocês que, em termos de grafia, o Aotil não é um marcador de passado no século XVIII, é de futuro no século XVIII. Ele funciona como marcador de passado, é o inverso, tá? Os quais, senão... O que vocês falaram aqui? Acharam. Acharam, A-C-H-A-R-A-O-Til, acharam. Na ocasião. Na ocasião. Que os capitães. Capitães. A-E-N-S. A minha sobrinha está sendo alfabetizada, eu fiquei com ela uns dias, e é muito interessante, né? A tendência é uma dificuldade, é um processo muito agressivo a alfabetização, porque eles conhecem as letras, eles conhecem o som das letras, eles querem escrever como a gente fala, né? No século XVIII era mais possível fazer isso. Os capitães do mato prenderam ao senhor, ao dito, D-T-O. Quem que é o personagem preso? Manuel, M-E-L. Aqui tem um pontinho da abreviatura, olha. Audito Manuel Mina. Em casa. Continuem. Da dita. Estão vendo como funcionam as âncoras? Vocês já entenderam que isso aqui é abreviatura de dito. Aqui só varia o gênero, vira dita. Da dita. Continue. Negra Teresa. Uhum. Ruiz. Ponto e vírgula. As regras de pontuação são totalmente diferentes de hoje, tá, gente? Continua. Somente. Uhum. Exato. Acharam? Couros? Aqui. Eita, não. Várias Coisas. coisas. Não era coisas. Esses ditongos, eles mudaram muito no português contemporâneo, tá, gente?
Ouro era oiro, coisas virou coisa. Então, esse é muito instável esse ditongo, tá? O oi e o i. É muito aleatório também o processo que o Estado-nação, os gramáticos fixaram, né? O português norma culta, no português escrito. Ele é um processo muito aleatório, tá? Vocês vão ver que algumas coisas que a gente fala no português caipira como com R no lugar do L, isso foi um processo muito aleatório de estabilização e fixação, né, do português. Isso é muito legal para a gente entender a dimensão social da língua. Isso é chamado de sociolinguística. No caso, a sociolinguística histórica, né? Várias coisas, continuem. Imundas, raízes, folhas e carnes secas. Carne seca, ponto e vírgula. Continuem. O que tudo recebi. Aham. Certo. E aqui? Em uma. Outra coisa que vocês vão ver é que o que virou hoje em dia, antes era em a. Né? Esse processo de imersão, como é que fala isso? Eu não sei como disse isso, o termo para isso. Mas vocês conseguem ver a história da língua desse ponto de vista também. Qual que é a tendência no português? Né? A gente ir juntando as coisas. Em uma panela. Continue. E mandei queimar. Né? Ponto. Então, tem uma ideologia colonial aqui ligada à ideologia da demonização, que é a lógica principal de inferiorização das crenças e culturas africanas. Essas crenças vão sendo associadas ao demônio. Se você lê isso numa perspectiva africana, a contrapelo, sabendo de onde essas pessoas vieram, por que elas foram escravizadas, como é que elas chegaram nessa região, e o processo social e político de perseguição às religiões africanas, né, vocês vão entender algumas coisas. A primeira delas é que os capitães do mato, eles fazem parte de uma estrutura criada após Palmares. É uma reação ao quilombo de Palmares, que está afetando a população do século XVIII. É uma estrutura de perseguição. E por que eles invadem esse espaço? Isso aqui tem a ver, já vou explicar, não posso adiantar isso, mas esse processo é um processo de militarização do controle social da população africana. Eles têm a possibilidade de invadir os cultos. Então, a estrutura social da escravidão se junta com a estrutura repressiva da Inquisição. É uma faceta militar, uma faceta religiosa, se embrenhando, imiscuindo uma na outra, para controlar a população africana. Então, a inferiorização dos africanos, ela passa muito por essa carga ideológica religiosa, porque é uma monarquia católica, né? E está conectada a coisas mais amplas que eu já vou falar a partir do próximo parágrafo, que é o último. Aqui, gente, o que vocês entendem? Eu não lembro dessa sigla, não, professor, dessa abreviação. Você quer o quê? T-O. Quanto aos paus pintados, perdoa-me. Persuado-me serem figuras de antas, cobras. Só um minutinho, gente. Essa aqui é a coisa mais difícil na paleografia. É a forma aleatória como eles separam as palavras. Porque é do jeito que fala. Né? Como eu disse para vocês. Persuado-me. Como suado-me está tudo junto, eles escrevem assim, né? Persuado-me serem figuras de... Alguém arrisca aqui? Essa letra... Não. Essa letra vocês conhecem. Essa letra vocês conhecem. Essa e essa também. O enrosco está aqui, né? Que letra é essa?
Olha, gente, é o R. Essa letra vocês também conhecem. Vamos usar as âncoras? Olha, eu tenho uma dela aqui, ó. Um T. É um T. E aqui? Olha o coisas. Um S. É um S. AS. Igualzinho coisas. Então, RTAS. O que é aqui no começo? Certas. E, C. Figuras de certas. Aqui, gente. Cobras. Aham. Que Alguns dos gentios. que mais, gente? Daquela costa. Da Noemi, qual costa que é? Costa da Mina? Costa da Mina. Continuem. adoram. Continuem. Por suas? Por seus. Por seus. Obrigada. Por causa do que vem aqui, olha. Deuses. O que tá aqui? Seus deuses. Todo mundo. Vamos ler o parágrafo todo agora? Todo mundo junto? Vamos, gente. 1, 2, 3. Vamos? Quanto Aos paus. quanto aos paus pintados, Persuado-me Serem figuras De curtas. De certas cobras, obras que alguns e alguns dos dos gentios gentios daquela costa da mina costa adoram por seus deuses. Muito bem. Agora vocês vão me explicar o que tá dizendo, o que você consegue entender em termos de cultura africana ali. Vamos tentar ler para além da linguagem demonológica, para além da ideologia da demonização. Que pistas vocês trariam? Como é que vocês explorariam esse documento? Qual o potencial desse documento? os objetos religiosos. O que mais? Diga, Lucas. Eu acho que é a percepção de uma continuação de práticas religiosas que a gente encontrava na região da Costa da Mina, provavelmente no Daomé, tem relações com a adoração dessas cobras, que seriam a partir desses materiais que eles estão utilizando. Exato. Vocês conseguem ver a dimensão estética da diáspora africana? Os africanos estão produzindo arte sacra no Brasil. É tão frequente que o padre não tem dúvida de que o que estava ali seriam figuras de cobras. Aí a gente vai estudar a história da África, a gente sabe que essa população está vindo de uma região que cultua os voduns, que é perto da região que cultua os orixás. O que são figuras de cobras na cultura vodun? São os voduns ligados ao panteão ofídico, vodun dan. Como é que essas pessoas foram escravizadas nesse começo da mineração, meados do século XVIII, na verdade? Eles foram escravizados num processo muito violento de expansão do Daomé em direção ao Atlântico, né? Existe um reino ali na Costa da Mina que se chama Uidá. Esse reino ele foi brutalmente invadido por Daomé. Muitas pessoas foram escravizadas em massa nesse processo, e Daomé se torna a potência hegemônica ali. E essas pessoas são trazidas para a mineração. A demanda pelo ouro e pelo tabaco que está sendo produzido no sul da Bahia
que vai ser trocado por essas pessoas. Nesse reino, o principal Vodun, que está ligado à casa que governa, né, o reino de Uidá, é um Vodun que tem, os sacerdotes desse Vodun têm muita influência ali. Tem uma questão de gênero, que as mulheres são as sacerdotisas desse Vodun. E no processo de iniciação, elas são escarificadas com figuras de cobras. E a arte sacra, ligada a esse culto, ela está circulando no Atlântico, inclusive no Brasil. Só que tem uma dimensão política muito importante, porque eles estão cultuando e pintando no Brasil símbolos ligados ao poder político de Uidá. Então, esse estilhaçamento político desse reino, né, nessa invasão, essa violência do tráfico sobre o Uidá, ela aparece aqui no Brasil. Então, muito mais do que uma questão cultural, religiosa, é uma questão política. Essa população continua cultuando o Vodun, possivelmente, né, ligado ao reino, à família que governava o Uidá. Essas pessoas se encontram aqui em Minas, porque é muita gente vindo do mesmo lugar, né, na mesma época. Você encontra registro de irmãos, de primos. O que eles dizem primo, na verdade, são lógicas de parentesco africano ligadas às linhagens, né? E para você chegar a tudo isso, você tem que entender primeiro que esse documento ele é resultado de uma violência colonial, religiosa. Tem um estereótipo da monarquia portuguesa na leitura desse documento, na forma como eles registram essas informações, mas você pode ler isso a contrapelo, né? Você vai desconstruindo, fazendo crítica documental, entendendo como que esse documento foi produzido, em que lógicas, o que está acontecendo, né? Porque esse documento não fala por si, mas ele tem muita potência se você souber entender ele para além do contexto. Ana, você pode tentar pelo projeto MUS. Júlia, você pode pôr pelo projeto MUS? Que, se você estiver logada no VPN da Unicamp, pelo projeto MUS você cai direto. Eu não tenho os PDFs que eu não baixei, mas pelo projeto MUS você consegue. Aí eu analiso esse documento lá dentro desse artigo, e tem uma introdução de outros autores explicando o que é racismo religioso. Tem vários documentos vários artigos e análises sobre a demonização das religiões africanas, esse processo aí de racismo religioso. E tem a definição teórica também, que aparece em vários artigos. Isso mesmo, Júlia, exato. Esse projeto MUS, a Unicamp paga com certeza. Se você estiver logado, já aparece de verdinho. Então, esse é o começo, Júlio. Peraí, agora tá fácil. Se você entrar depois, aqui nesse link que eu vou postar, você vai ver todos os artigos. Deixa eu projetar aqui para vocês. Eu não estou logado no VPN, não vai aparecer, mas são esses artigos aqui, olha. Eu analiso, né, nesse texto aqui, mas você tem vários outros sobre essas questões ligadas às culturas no Caribe, em outros lugares da diáspora. Depois tem uma mesa redonda introduzindo o que é racismo religioso no Brasil. E aí tem várias questões ligadas ao candomblé, que aparece aqui, né? Tem textos muito específicos, tem questões ligadas ao racismo, evidentemente, e os artigos estão escritos numa perspectiva de diáspora, né? Isso é legal para a gente pensar. Esse documento, ele ajuda vocês a trabalharem no ensino de história, o protagonismo africano para além da escravidão e do tráfico, né? Todo o material didático está mais centrado nisso. Documentos assim ajudam vocês a irem além e pensar eles como sujeitos, como pessoas que têm ideologias políticas, que formam redes aqui no Brasil, espaços de culto, de resistência, de articulação de comunidades. Por que esse culto é possível? Porque tem sacerdotes aqui, porque tem pessoas seguidoras desses sacerdotes, porque eles identificam esses sacerdotes pelas escarificações, né? Então tem
tem comunidades africanas por trás dessa linguagem demonológica, que eu acho que pode ser interessante, né, para a gente explorar. Vocês têm questões sobre o que eu passei? Paleografia, gente, é exercício, é persistência. Os dicionários de abreviatura, eles ajudam, mas o que eu acho que funciona mesmo é essa metodologia das âncoras. Várias camadas, você não parar, você insistir sempre, você avança, quanto mais você avança, mais você se familiariza, e na medida que você volta, você começa a ler tudo. Vocês sentiram que é possível? Pode sim, Ana, com certeza. Vocês são capazes de ler esses documentos, né? Não pode assustar com a diferença de ortografia no início, né? É só insistir que depois vai fluindo. Tem a deterioração material, né? Porque os suportes são frágeis, né? O papel são papéis do século XVIII, então eles sofreram influências do tempo, etc. Ele é resultado de um processo histórico também. Mas tem que insistir, que é muito possível, é fascinante. Depois de um tempo, é muito legal. Pois é muito possível. Depois vocês podem entrar na Torre do Tombo e explorar outros documentos. Vou pôr o link para vocês. Eu acho que eu tenho aqui no meu favoritos, está bem fácil. Nesse link que eu vou postar, tem milhares de outros documentos da Inquisição que vocês podem explorar. Tá bom, gente? Era isso, Júlio? Acho que era isso, sim. Foi um prazer, gente. Vou encerrar a gravação.